Olá, somos o grupo G2 da turma 22 e hoje iremos falar um pouco sobre a consulta da criança. Na consulta com a criança, o médico deve encontrar uma maneira de se conectar com esse pequeno paciente. Durante a infância, o indivíduo passa por diferentes fases do desenvolvimento e, por isso, existem diferentes maneiras de se comunicar eficientemente com a criança. Piaget elencou alguns critérios exigidos para que possamos dividir a infância em 3 fases. Esses critérios são: todo estágio tem que ser integrador, ou seja, as estruturas elaboradas em determinada etapa devem tornar-se parte integrante das estruturas das etapas seguintes. Um estágio corresponde a uma estrutura de conjunto que se caracteriza por suas leis de totalidade, e não pela justa posição de propriedades estranhas umas às outras. Um estágio compreende, ao mesmo tempo, um nível de preparação e um nível de acabamento. E é preciso distinguir, em uma sequência de estágios, o processo de formação ou gênese e as formas de equilíbrio final. Com esses critérios, Piaget distinguiu 3 grandes períodos no desenvolvimento das estruturas cognitivas: o período sensório-motor, o pré-operacional e o das operações concretas. Na consulta da criança de 1 ano, ela se encontra no período sensório-motor, e este período é de fundamental importância para o desenvolvimento cognitivo. Suas realizações formam a base de todos os processos cognitivos do indivíduo. Os esquemas sensórios motores são as primeiras formas de pensamento e expressão. São padrões de comportamento que podem ser aplicados a diferentes objetos e em diferentes contextos. Nesse período, a criança já consegue procurar o brinquedo que foi tirado do seu campo de visão, passando a se divertir com a famosa brincadeira do escondeu-achou. Além disso, ela sente falta da mãe, o que chamamos de angústia da separação. Dando continuidade na consulta da criança com 1 ano de idade, que é o período sensório-motor, alguns elementos devem ser destacados durante o decorrer da consulta, e são eles de extrema importância. O primeiro deles é realizar a consulta em ambiente confortável, ou seja, manter a temperatura adequada, manter uma boa iluminação e ter todo o material a ser utilizado na consulta praticamente em mãos. Outro elemento é interagir com a criança enquanto dialoga com a mãe. É muito importante, pois além de examinar a criança, a mãe fica tranquilizada com o decorrer da consulta, e é um trabalho conjunto realizado pelo médico. Podem ser feitas também brincadeiras de esconder, que apesar de parecerem simples, testam fatores importantíssimos, como a reatividade da criança, sua capacidade motora e ajuda a avaliar um pouco sobre seu estado geral. Por fim, deve-se estimular os sentidos, com o uso de cores e brinquedos sonoros, a fim de provocar na criança o desenvolvimento e reações sensoriais e motoras adequadas. Agora, será analisado o proceder da consulta da criança de 4 anos, que se encontra na fase pré-operacional. A criança que pertence a essa fase é uma criança extremamente lúdica. Ela gosta de dar vida a seres inanimados e, além disso, entende as palavras de uma linguagem muito mais literal. Portanto, é importante se atentar que, durante a consulta com essa criança, deve-se propor brincadeiras de desenhar e dar vida a seres inanimados, tornando assim a interação muito mais lúdica e mais confortável para a criança. A utilização de bonecos de forma humana para que as crianças consigam identificar no boneco um possível local de dor também é bem-vinda, facilitando assim a comunicação e o entendimento do médico, auxiliando posteriormente no diagnóstico de uma forma simples. Além dos pontos citados, é essencial ter cuidado com a forma de linguagem para não haver uma interpretação inadequada por parte da criança, uma vez que essa fase entende de forma literal o que é dito. Para finalizar, é necessário incentivar a criança sobre o reconhecimento do seu próprio corpo, por meio de dinâmicas realizadas com o espelho.
Agora vou falar sobre a consulta na criança que está no estágio operatório concreto. Esse estágio ele vai abarcar a criança de 7 a 11 anos. Então, nessa idade, a atividade cognitiva da criança ela vai se tornar operatória com a aquisição da reversibilidade lógica. E isso vai dar a suscetibilidade da criança se exercer em pensamento ou interiormente. O equilíbrio das trocas cognitivas entre a criança e a realidade, característica das estruturas operatórias, é mais rico e variado, mais estável, mais sólido e bem mais aberto quanto ao alcance do que o equilíbrio próprio às estruturas da inteligência sensório-motora. Ou seja, nessa etapa, a criança ela tem a capacidade de realizar operações mentais. Assim, é capaz de interagir com lógica e coerência, porque nessa idade não se tem mais o pensamento mágico. E a criança nessa idade, na operação concreta, ela se sente vulnerável quando não está no controle. Por isso, é necessário que o examinador, o médico, ele pense em uma abordagem, uma consulta em que a criança se sinta parte dela. Então, nessa idade, a criança ela já pode construir novos invariantes cognitivos, desta vez de natureza representativa, por exemplo, conservação de comprimento, distâncias, quantidades, quantidades físicas, quantidades discretas e contínuas, por exemplo, peso, substância, volume. Ela já é capaz de raciocinar de uma forma mais lógica, de uma forma mais adulta. Ela é capaz de ter pensamentos abstratos, é capaz de formular hipóteses. E, além disso, ela é capaz de entender como funciona o mundo de uma forma mais ética e moral também. Então, durante a consulta dessas crianças, é bom que o examinador ele dê preferência em mostrar o processo para a criança, para que ela possa entender. Porque nessa idade ela já é capaz de entender tanto a ética quanto a moral, o pensamento mais racional do médico também, uma postura mais racional, porque a criança ela já entende. E também proporcionar responsabilidade e reconhecer a individualidade, né, de cada criança.